Então, antes de mais, deixa-me falar um pouco sobre mim, sobre quem é que eu sou, não é? Eu poderia te falar sobre o que é que tenho e mostrar-te coisas fantásticas que tenho feito, viagens extraordinárias, sim, mas eu prefiro falar-te de quem eu realmente sou. Sim, estes aqui são os três círculos, parece novo, mas no fundo são as três dimensões da identidade que eu queria que também tomasses nota, não é? Porque ser, fazer e ter. Há muitas pessoas que se preocupam com as camadas exteriores e com as camadas externas, não é? Do ter. Há outras pessoas que se preocupam em fazer, não é? Mas que raramente as pessoas conseguem perceber e chegar a este domínio interno do ser. Quem é que de facto são? Sim? Então, algumas coisas sobre mim para que tu saibas quem eu sou. Eu sou Emanuel, tenho 44 anos, vivo no Porto. Nasci, esta é uma fotografia do bebê tirada na Foto Guimarães, para quem conhece quando Mar sabe onde é que é. Sim, o mais antigo fotógrafo de Guimarães. Era um puto bem disposto, gordinho. Sim, mas nasci no seio de uma família com algumas dificuldades, uma família humilde, com algumas dificuldades e com algum grau de disfuncionalidade. Sim. Então, na minha infância, eu experimentei situações que hoje eu considero que tenham sido algo traumáticas e que marcaram bastante a minha personalidade, a minha autoconfiança, a minha forma de interpretar o mundo, sim, mas eu sempre fui um idealista, sempre quis fazer a diferença. Com 15 anos eu criei uma associação na minha aldeia, né? Primeiro como um núcleo de uma associação que já existia, depois, entanto, criamos uma associação autónoma, foi um empreendimento, o meu primeiro empreendimento público, digamos assim, começou com 15 anos, eu nem sequer fiz parte da escritura de constituição dessa associação, porque não tinha idade, não é? Embora tenha sido eu o principal mentor, eu não fiquei nos documentos porque não tinha idade para. Entretanto, mais tarde, a partir do início da minha idade adulta, a partir dos 20 anos, mais ou menos, eu comecei a entrar num ciclo de depressão e de ansiedade. Então, o meu pensamento era dominado por muita tristeza, por um sentimento de vazio, por uma ansiedade permanente, por uma impulsividade. As minhas relações eram absolutamente caóticas, nada me corria bem, eu não era feliz. Então procurei ajuda na psicologia, na psiquiatria, não consegui grandes resultados. Durante vários anos fiz vários tratamentos e não conseguia grandes resultados. Os diagnósticos até eram bastante contraditórios entre si. Então, durante vários anos, já na casa dos 30 anos, eu conheci este senhor, é o professor Dr. Alexandre Frei, que é um psiquiatra, que me disse: pá, tu não tens nada, tu só tens que aprender a lidar contigo próprio e com as coisas em que tanto te meteste. Sim, e então começamos a fazer um plano para o desmame da medicação que eu tinha tomado durante 10 ou 15 anos, né? E sim, este homem salvou a minha vida. E salvou a minha vida e mais do que isso, né? Abriu uma porta para que eu descobrisse a minha missão, né? Depois, mais tarde, houve um dia em que eu estava a fazer um exercício que era um trabalho, eu fazia sites na internet, tinha uma agência de publicidade, que então, estava também já na penúria, mas pronto, estava a reagir, então numa determinada altura estava a fazer um fluxograma para um site na internet de um cliente. Era um projeto que íamos entregar a um cliente, no dia seguinte tinha uma reunião com o designer para explicar e depois íamos a seguir falar com o cliente para ver se ele aprovava então o fluxograma. O que era um fluxograma? Era um desenho gráfico do site da internet, ou seja, numa determinada página inicial, né, ia ter vários botões, vários links, onde as pessoas carregavam e iam parar a outras páginas. Dentro do botão ia ter a outra página. Nessa outra página ia ter outros botões e as pessoas, quando clicassem, iam parar, respectivamente, a páginas diferentes. Então aquilo era um fluxograma, não é? Ou seja, dependendo das escolhas que fazíamos, ou seja, dos cliques que as pessoas dessem, as pessoas iam estar a uma página diferente. Sim, e estive até de madrugada a fazer esse exercício e no outro dia de manhã, quando acordei, estava a cortar a barba e pá, tipo assim, sabes, um insight, tipo, parece que o espelho se iluminou e comecei a ver assim o fluxograma aparecer no espelho. Foi assim uma cena meio assustadora, né? Tipo, e caiu uma ficha. Tipo, pá, espera, se a minha vida está na situação em que está, na página em que está, isto significa que eu carreguei nos botões errados. Eu fui carregando nos botões errados. Né? Lá atrás eu carreguei nos botões errados. E confesso que senti-me culpado. O termo é esse, culpado.
Senti-me culpado e durante alguns minutos eu gelei completamente. Fiquei não sei quantos minutos, mas uns largos minutos eu fiquei completamente gelado, tipo, com um sentimento de culpa enormíssimo que se abateu sobre mim e que parecia que me ia esmagar. Mas tipo, houve assim um flash qualquer e disse, pá, não, espera aí, isto não é assim tão mau, porque eu agora descobri isto, o que quer dizer que se eu fui carregando nos botões errados e cheguei a esta página, significa que se eu quiser chegar a outra página, eu posso começar a carregar noutros botões, eu posso tentar encontrar os botões certos, não é? E então foi assim que eu descobri o coaching, foi assim que eu descobri esta maravilhosa ferramenta que me permitiu começar a fazer acontecer as diferenças e as mudanças que eu queria que acontecessem na minha vida. Sim, e o que tem acontecido é absolutamente fantástico. Sim, eu aprendi também que o grande desafio é dominarmos-nos a nós próprios, não é? Este é o grande desafio da nossa vida. E depois também, numa determinada altura, descobri que a paz que eu procurava fora de mim, os defeitos e o amor que eu procurava fora de mim, não existiam fora se não existissem dentro, não é? Depois deparei-me com esta frase de Buda que dizia a paz vem de dentro, não a procuras à tua volta, não é? Então foi aí que eu comecei a praticar meditação, muito ativamente, e fiz todos os cursos de meditação que estavam disponíveis, e então comecei também a criar um novo grupo de amigos, que era uma coisa que eu nunca tinha tido, um grupo de amigos sério, não é? E constituído de pessoas que eu sentia que de facto gostavam de mim. Comecei a viver sozinho, não é? Aqui a minha máquina eu não sabia viver sozinho, não sabia cuidar de uma máquina de lavar a roupa. Esta fotografia foi do meu Facebook da altura. Estas fotografias que eu estou a pôr são fotos do meu Facebook, são fotos reais que estão no meu Facebook, que eu ou que outras pessoas colocaram. Isto foi uma amiga que colocou, porque eu, entretanto, tinha telefonado a perguntar como é que se usava a máquina de lavar. Sabia que as rotações para pá, não sabia como é que aquilo funcionava. Então, e ela, na altura, arranjou esta imagem para me explicar como é que se faz para usar uma máquina de lavar a roupa. Assim, entanto, tornei-me coach certificado, que fiz a certificação, a minha primeira certificação em coaching, e depois criei mais tarde a meta.pt, assim, com o slogan: a meta inspira-te, supera-te. Antes disso, aliás, na mesma altura em que soube que estava à espera do meu filho Tomás, né? Do meu único filho, do Tomás, então eu percebi, pá, tipo, eu vou ser pai e se isto não acontece agora, não vai acontecer nunca. Portanto, eu já tinha este sonho, então precipitei. Quando soube que estava à espera de um filho, precipitei-me um pouco neste processo para avançar com a criação da Meta.pt, mas entretanto ainda trabalhava na Minição, que foi uma empresa que me deu muito e que me fez crescer muito. Eu era especialista em aparelhos auditivos, depois transformei-me também em mentor. Esta foto é de um dia em que o meu filho me visitou lá no trabalho, sim. E nessa altura eu comecei a perceber que era muito engraçado. A Minição vendia aparelhos auditivos, então basicamente nós ajudávamos outras pessoas a ouvirem melhor outras pessoas. E eu comecei a perceber que o ideal mesmo, aquilo que eu queria mesmo, era ajudar outras pessoas a ouvirem-se a si próprias. Sim, isso é que era então a transformação que eu queria fazer, isso é que era a vida que eu queria ter, não é? Ajudar outras pessoas a lidarem consigo próprios, como disse então aquele médico anteriormente. O grande desafio é aprenderes a lidar contigo próprio e com as coisas em que tanto te meteste. Sim, então sim, eu comecei a sentir este apelo de me colocar ao serviço de outras pessoas que quisessem começar a ouvirem-se melhor a si próprias, sim, e foi por isso então que eu comecei a fazer sessões de meditação, meditações no parque. Esta é uma das primeiras imagens de uma das sessões de meditação no parque que fiz, que mobilizaram centenas de pessoas nos parques da cidade do Porto durante vários anos. Esta é a minha primeira meditação para crianças, que também foi uma iniciativa inesquecível, sim, que entanto consegui levar estes conceitos às crianças, sim. Ali um macaquinho na minha mão significa um dos padrões do nosso pensamento, padrão de macaco, não é? Que salta de galho em galho, não é? E então encontrei estas formas de comunicar com as crianças, depois tirei também a formação de formadores, que tinha que ser, e depois comecei a dedicar-me ao coaching, não é? Às sessões 1 a 1. Esta sessão foi num shopping, eu comecei num shopping, que era a cidade,
não é a cidade do Porto. Esta era uma mesa no shopping. Este é um dos meus primeiros clientes de coaching numa sessão. Comecei também a organizar os retiros, meta.pt, portanto, que eram momentos de pausa e de transformação. Uns retiros com uma boa parte, uma boa componente de silêncio, que foram mágicos e que foram transformadores. Paramos por causa da questão da pandemia, mas devemos de voltar a esta questão dos retiros, sem dúvida. Depois despedi-me, então, definitivamente, da minha missão, que era uma empresa que me pagava muito bem, eu gostava imenso daquilo que fazia, tinha uma equipa absolutamente extraordinária, fantástica, e custou-me muito abandonar aquilo, mas era o chamamento, sabes? O chamamento para uma missão nova. E então criei o meu primeiro escritório, aluguei uma sala num escritório do Nelson, que é, então, se tornou meu amigo. Pronto, este foi o meu primeiro gabinete de trabalho, sim. E daí comecei então a dar corpo à Meta.pt com este slogan: ama-te, inspira-te, supera-te. Mais tarde criei a Descomplicar, que é uma marca especializada de coaching e de formação. E mais tarde ainda criei este método inovador de coaching transformacional, evolutivo e humanista, que é o Descomplicar Mais. Sim, neste momento aquilo que eu mais me dedico é à jornada do herói. Basicamente, este curso também já faz parte da jornada do herói, por isso o logotipo ali no canto, não é? A jornada do herói é um processo de transformação pessoal com 3 níveis. Então, o primeiro nível é a essência de herói, que é um processo de autoconhecimento e desenvolvimento da autoconfiança. Depois, o segundo nível é o herói descomplicador, ou profissional de coaching. E o terceiro nível é o herói empreendedor, que é o profissional de empreendedorismo que há de vir, que é no fundo em que eu vou ensinar tudo aquilo que eu sei para que as pessoas possam acrescentar valor a outras pessoas no domínio de desenvolvimento pessoal, sobretudo, mas também em termos de outras áreas em que o serviço pessoal de uma pessoa possa fazer a diferença na vida de outra pessoa. Então esta é a jornada do herói, são os processos a que eu me dedico mais ativamente no meu dia-a-dia neste momento, sim? Boa, então vamos para as ferramentas de transformação. Desculpa esta fase de introdução que se calhar tomou algum tempo. Acredito que eu resumi muito, havia muito para te contar e havia muito para te dizer, que eu acredito que até te pudesse inspirar e que te pudesse também ajudar a fazer a diferença, mas de qualquer das maneiras eu tenho a certeza que não faltarão oportunidades para ir acrescentando coisas e para te ir mostrando então possibilidades diferentes de fazeres a diferença na vida de outras pessoas, com base se calhar no meu exemplo e com base se calhar também na tua própria experiência. Boa? Então, boa, ferramentas de transformação pessoal. Boa. Então vamos começar pelos fundamentos, né? A primeira coisa que nós temos que ter atenção é que nem tudo o que reluz é ouro, sim? Então há muitas teorias, agora muitas correntes New Age, muitas correntes novas, né? Que parecem absolutamente sedutoras e que parecem que prometem uma transformação muito rápida, uma transformação imediata. Sim, é isto, nem tudo o que reluz é ouro, tenho a certeza, e é importante como fundamento nós termos a certeza de que aquela ferramenta de facto produz o efeito que promete. Sim? Depois, o segundo aspecto dos fundamentos é a face mais brilhante do diamante. Eu socorro-me muito da filosofia e gosto muito do trabalho da Helena Blavatsky. Estudei bastante quando estava na Nova Acrópole, na Escola de Filosofia. Estudei bastante o trabalho da Helena Blavatsky, que era uma russa que chegou ao Tibete ainda quando os escritos tibetanos, né, o conhecimento tibetano ainda não tinha sido contaminado pela interferência chinesa. Portanto, ela chegou ao Tibete antes da invasão da China. Então teve acesso ao conhecimento do budismo esotérico e a partir do qual se criou a sociedade teosófica e depois, entretanto, há algumas correntes espiritualistas e o espiritismo nasce do trabalho da Blavatsky, portanto, mas muitas outras correntes foram inspiradas neste trabalho, sim, eu não quero ir por aí, mas a base do trabalho de Helena Blavatsky, sobretudo com 2 grandes livros que me seduziram, que é a Voz do Silêncio e A Luz no Caminho, são muito sedutores e ajudam-me a perceber e a compreender a filosofia oriental, não é? Também fez uma grande interpretação do livro tibetano dos mortos, um excelente trabalho. E há uma coisa que ela diz que é a verdade não existe, mas se existisse,
haveria de ser igual a um diamante, que tem muitas faces. Pelo facto de uma das faces do diamante estar a ser a mais brilhante, não significa que ela seja de facto a mais brilhante. Significa que é aquela onde está a incidir mais a luz, não é? Então, muita atenção com isto, não é? Nestas ferramentas de desenvolvimento pessoal, quando entramos nesta jornada de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal, muitas vezes conhecemos ferramentas e ficamos seduzidos a pensar, está aqui a grande fórmula. Não, calma, é preciso ver várias coisas, é preciso ver várias situações, vários contextos, é preciso ver a mesma realidade por vários ângulos, por vários prismas diferentes também, porque quanto mais tu tiveres a visão do todo, melhor vai ser a tua percepção de cada uma das partes, sim? Portanto, não te deixes ofuscar pelo brilho do diamante, sim? Aquela face que está a brilhar nem sempre é mais brilhante, é aquela que está mais exposta à luz, e a luz é o teu foco, tá bem? Então, convém que tu conheças várias coisas e que tu conheças várias realidades para compreender, então, qual é o caminho. Sim, então é um pouco isto que eu estava a dizer, do geral para o particular, não é? Ou seja, compreender a generalidade para depois conhecer cada uma das partes. E então, também neste caminho, nós temos que partir daquilo que é conhecido e daquilo que é possível conhecer para aquilo que é desconhecido, não é? Há muitas pessoas que, por exemplo, que se preocupam com o futuro, mas não conhecem o seu presente. Há muitas pessoas que se preocupam, por exemplo, com as vidas passadas, mas não conseguem conhecer aquilo que aconteceu nas suas vidas, não têm ainda conhecimento suficiente para compreender o que aconteceu nas suas vidas presentes, não é? Então, para que é que me faz sentido eu estar a conhecer as vidas passadas, independentemente de se eu acredito ou se não acredito nisso? Qual é o sentido que faz eu conhecer aquilo que existiu ou que eventualmente tem existido numa vida passada, se eu ainda não estou apto para compreender aquilo que aconteceu na minha vida presente, aquilo que é a minha história de vida, o ambiente em que eu nasci, a forma como esse ambiente me condicionou e me transformou ou me formou, não é? A forma como se constituiu o meu self, a minha personalidade. Eu não percebo isto, não é? Então, se eu não entendo isto, a maioria das pessoas não tem conhecimentos para interpretar isto. Então, qual é o sentido de estar à procura do longínquo, aquilo que está tão perto, não é? Faz lembrar um poema que é a Canção do Zazen, que é um poema budista tradicional, já com 600 anos, acho eu, mais ou menos, que dizia: não sabendo quão perto a verdade está, procuramos-la no longínquo. E é uma pena, porque é assim que inevitavelmente acabamos por nos perder. Somos como o filho do homem rico que mendiga com fome, e como aquele que, mergulhado num lago de água doce, prestes a afogar-se, chora desesperadamente com sede. Sim, às vezes é isto. Nós procuramos aquilo que está cá, aliás, nós procuramos aquilo que não está cá e ignoramos aquilo que temos presente. Sim, então, primeiro do conhecido para o desconhecido. Depois tentar encontrar ferramentas que nos ofereçam objetividade, previsibilidade e mensurabilidade, ou seja, ferramentas que nós possamos de facto trabalhar de uma forma objetiva, não é? Previsível, ou seja, eu sei que há uma fórmula para fazer um bolo, não é? Há uma receita para fazer um bolo. Eu sei que se eu puser aquela quantidade de farinha, aquela quantidade de ovos, aquela quantidade de leite, aquela quantidade de açúcar, se mexer daquela forma e se puser no forno àquela temperatura durante aquele tempo, eu consigo prever que eu vou ter aquele bolo, não é? Eventualmente há já aí alguns segredos que eu desconheça, mas sim, é previsível, eu posso prever, eu posso ter uma receita. É importante nós socorrermos-nos, sobretudo, das ferramentas que nos permitam ter estas três componentes: objetividade, previsibilidade e mensurabilidade. Depois também é importante, interrelacionado também com a anterior, ter ferramentas que possam ser comprováveis e sobre os quais possa ser criado um conhecimento real e efetivo. E eu estou a falar do positivismo. E o positivismo não tem nada a ver com ser positivo, tem a ver com uma corrente
criada por um senhor chamado Auguste Comte, que no século XIX, que tentou, no domínio da psicologia sobretudo, mas tentou dotá-la de ferramentas científicas, ou seja, de instrumentos para que a criação do conhecimento fosse feita de uma forma comprovável. Sim, há muitas pessoas que acreditam em coisas que não são comprováveis, não é? E ignoram todo o conhecimento que é comprovável, que é científico, que é empírico, que é documentado, que é demonstrado e que é seguro, no fundo, não é? Que é outro aspecto importante. Depois também, outra questão que é muito importante é que tudo depende muito da nossa liderança pessoal, não é? Nós somos responsáveis pela nossa vida, sim, então este mindset, esta capacidade de assumir a liderança pessoal é absolutamente essencial para qualquer processo de desenvolvimento pessoal, sim. Na psicologia chamam-lhe o locus de controle interno, sim, então aqui chamamos liderança pessoal, que no fundo é, não importa aquilo que acontece fora, não é? Importa a forma como eu reajo àquilo que acontece fora. Esta reação é uma responsabilidade minha e é uma coisa que eu não posso perder o controle, não é? Eu não posso valorizar mais o mundo exterior do que aquilo que é a minha própria força interior. Boa? Então, as melhores ferramentas de desenvolvimento pessoal são aquelas que se adaptam melhor às circunstâncias, não é? Porque há muitas pessoas que me perguntam, Manuel, mas quais são as melhores ferramentas de desenvolvimento pessoal? São aquelas que resultam, não é? São aquelas que se adaptam melhor às circunstâncias e que resultam, não é? E são comprovadas epistemologicamente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós sabemos que se as coisas forem feitas de determinada maneira, vão produzir um determinado resultado, não é? Não vamos estar aqui com experiencialismos, porque, no fundo, no desenvolvimento pessoal, estamos a falar da saúde mental das pessoas, muitas vezes, não é? Ou seja, estamos a falar deste limite. Há uma linha muito ténue entre aquilo que é desenvolvimento pessoal e aquilo que é saúde mental. Portanto, não queremos pisar este risco, não queremos convencer as pessoas de fazê-las criar uma expectativa que não é realista, que não é comprovada, não é? E, portanto, é importante nós socorrermos de ferramentas que sejam comprovadas epistemologicamente. Depois, socorrermos de ferramentas que ofereçam garantias de resultados, que os resultados já tenham sido testados, já tenham sido medidos, que sejam objetivos, que sejam de facto visíveis, que sejam demonstráveis, documentáveis. Depois, são seguras, não é? Eu lembro-me que no primeiro processo de coaching que fiz enquanto coachee, com uma psicóloga que era a Conceição, eu estava na altura a fazer a formação de coaching, por acaso na escola que ela me recomendou, que ela também tinha feito a formação de coaching. Ela foi coach do José Mourinho, portanto, referência, né? Então, e ela era psicóloga, não é? E ela disse, sabes, às vezes o coaching faz mal às pessoas, não é? E eu não percebia muito bem isso. Depois, mais tarde, percebi, não é? Que muitas vezes as pessoas usam o coaching para dar palpites, até para manipular, então isso não é seguro, está bem? Vais perceber à frente como é que funciona o coaching. Há coisas que não são seguras e que se fazem enquanto coaching e que não são coaching. Tá? Mas sim, é importante utilizar ferramentas seguras de uma forma segura. Assim como eu digo sempre ao meu filho quando o convenço a pôr o capacete, segurança em primeiro lugar. Né? Depois são simples de utilizar. Qualquer pessoa pode utilizar estas ferramentas e são aplicáveis em diferentes contextos. Eu vou-te mostrar algumas durante este curso. E sim, são seguras, está repetido, eu queria ler qualquer outra coisa, só não me lembro o que era, portanto avançamos, não é? Antes feito do que perfeito. Então, as minhas ferramentas pessoais, aquilo que eu uso no meu dia-a-dia, o coaching, sem dúvida, o coaching é a minha ferramenta de eleição, a PNL, a meditação. E a meditação, atenção, a meditação não a meditação esotérica, não a meditação transcendental, não a meditação contemplativa, é a meditação no seu todo. O que é isto da meditação no seu todo? Quando falamos de meditação, podemos estar a referir a muitas coisas, não é? Por exemplo, os gregos antigos referiam-se à meditação, aqueles pensamentos que eles produziam brilhantes, não é?
os asiáticos, não é? Na Ásia há duas grandes correntes, não é? A corrente do norte, não é? Que é mais ligada ao budismo esotérico, que é a corrente tântrica, e a corrente mais do sul, que é mais ligada ao budismo zen, que é a corrente contemplativa, não é? Eu prefiro a corrente contemplativa dessas, mas de facto a meditação pode ser várias coisas, não é? E o que é que resume a palavra meditação? É o treino da atenção, sim? É aquilo que nós focamos, aquilo que nós prestamos atenção. E muitas vezes, quando nós não conhecemos a realidade toda, não é? Ou seja, quando há muita parte que é desconhecido, nós, como temos muito medo do desconhecido, acabamos por nos focar e dar muito mais atenção àquilo que é desconhecido e esquecemos daquilo que está sob o nosso controle, que é aquilo que é conhecido. Então, sim, eu uso a meditação neste duplo sentido, ou seja, no sentido de me sentir conectado com aquilo que realmente existe e, através do pensamento e do aumento do conhecimento, também tentar expandir aquilo que é a minha zona de conforto em termos de conhecimento, não é? E experimentar. A meditação também é um excelente laboratório para nós experimentarmos, não é? As coisas que vamos aprendendo e as experiências que vamos fazendo e, no fundo, testarmos muitas coisas da nossa psique e da nossa mente. Sim? Depois outra ferramenta que eu também uso cada vez mais é a mentoria. Isto tem a ver então com a utilização da tua experiência de vida para inspirar as outras pessoas, e eu utilizo isto nos dois sentidos, ou seja, eu recebo mentoria de outras pessoas e dou mentoria aos meus clientes. Sim? Eu tenho vários mentores, eu recebo mentoria e depois distribuo, não é? Com base na minha própria experiência, eu distribuo a outras pessoas também em diferentes contextos. A filosofia, sim, a filosofia é o amor pelo conhecimento, o amor pela sabedoria, é muito importante nós termos um bom fundamento filosófico para compreendermos as ideias, para compreendermos o que é que os grandes mestres querem dizer, não é? Por exemplo, para mim foi impossível compreender os mestres orientais sem compreender primeiro o estoicismo, não é? Portanto, porque primeiro é preciso conhecer os fundamentos teóricos daquilo que é a nossa civilização, daquilo que é a matriz cultural ocidental, não é? E, de facto, os greco-romanos e os clássicos greco-romanos, entre os quais os estoicistas, têm um grande contributo, e é importante conhecer a história do pensamento ocidental e a forma como ele se foi evoluindo e como ele se foi marcando por diferentes influências, para depois, quando estudarmos os orientais, que também são sedutores e muito interessantes, mas para compreendermos a matriz cultural que é diferente e para conseguirmos adaptar este conhecimento e esta sabedoria que vamos recolher àquilo que é o nosso contexto real, também porque não nos podemos esquecer que a cultura oriental é diferente da nossa, e, portanto, para interpretar os mestres é preciso distinguir aquilo que é parte do conhecimento daquilo que é a parte que é cultural. Para isso é preciso que nós tenhamos muita segurança na nossa própria cultura. Por isso a filosofia é tão importante e a leitura, a literatura pode ser tão importante. Também uso muitas ferramentas da gestão. Ao longo da minha carreira tive muitas experiências ao nível da gestão, quer de empresas, de instituições e de equipas, e em diferentes contextos, desde empresas familiares, empresas ibéricas, e empresas europeias e empresas multinacionais. Então, sim, empresas globais. E trabalhei em diferentes contextos e, portanto, tive contacto com diferentes correntes e diferentes ferramentas de gestão, e eu trago tudo isto também para a minha prática do meu dia-a-dia. Novamente a mentoria, que sim, que está repetido, se calhar porque é muito importante para mim. Eu quis colocar, que é um erro claramente, mas vamos avançar, porque há uma coisa que eu gosto muito de transmitir. Primeiro feito, depois perfeito. Sim? Então não vou ficar ali encravado naquela questão. Sim, então isto leva-nos ao coaching. Sim, aquilo que tu queres saber é o que é o coaching e como é que se faz isso de coaching, como é que o coaching transforma de facto a vida das pessoas. Sim? Então, vou dar aqui algumas luzes, algumas dicas importantes, mas antes de te dizer o que é que o coaching é, eu tenho que te mostrar o que é que o coaching não é. Também porque há muitos mal-entendidos, muitas más interpretações, muitas más utilizações do coaching, e é importante nós fazermos aqui um ponto de ordem para te mostrar o que é que o coaching definitivamente não é. O coaching não é terapia. Sim,
Toma nota disto, que é muito importante. Tá bem? Mesmo que tu sejas terapeuta, tu podes utilizar coaching, mas o coaching não é terapia. Terapia é quando as pessoas estão doentes ou quando as pessoas estão mais fragilizadas e precisam de uma ajuda especializada de um profissional, de um terapeuta, de um profissional de saúde para resolver uma situação que é patológica. Tá bem? No coaching nós trabalhamos sobretudo com pessoas que estão funcionais, sim, que estão na normalidade das suas funções. Sim? Depois também não é mentoria. Embora eu pessoalmente utilize o coaching e a mentoria, e isso os meus clientes sabem que eu vou fazer isso, não é? Ou seja, o que é isso da mentoria? É eu dar a minha opinião ou mostrar o meu exemplo, que isso às vezes inspira as pessoas, não é? E isto é legítimo nós fazermos quando o cliente sabe disso e sabe qual é a diferença. O coaching não é isso, sim? E isso pode ser, tal como a terapia, pode ser acrescentado ao coaching, mas isto não é coaching, ok? Então, também não é consultoria. E consultoria significa dar conselhos sobre, não é? Por exemplo, um consultor, eu já trabalhei como consultor em várias empresas, então eu vou às empresas, faço um diagnóstico e apresento uma série de sugestões de melhoria de alguns processos ou de algumas situações. Isto é um serviço de consultoria, está bem? O coach não é suposto dar palpites sobre as coisas que a pessoa tem que mudar na sua vida, sim, muito menos dar conselhos sobre aquilo que as pessoas devem fazer na sua vida. E isto eu tento evitar ao máximo fazer. Aquela coisa do tu devias era fazer isto, tu devias era fazer aquilo, isto aqui ia resultar melhor. Não, está bem? Então o coaching ajuda as pessoas a chegarem elas próprias àquilo que são os melhores caminhos em função daquilo que é a sua própria percepção. Está bem? Não damos conselhos. E também não vendemos no coaching. Também não é formação, sim, vais perceber que o coaching é uma forma de ajudar as pessoas a aprenderem, mas tu não tens que lhes ensinar nada. Tu podes ensinar coisas, podes ensinar coisas, mas não é este o grande objetivo fundamental do coaching puro e duro, tá? Depois também não é filosofia, também não estamos aqui a navegar na maionese com teorias e com grandes pensamentos. Sim, temos que ser práticos e temos que ser objetivos. Também não é gestão, não é? Muitas vezes também se confunde, e também não é psicologia. Sim, então o coaching não é psicologia e nós não somos psicólogos, nós não, aliás, no meu caso eu quero não ser psicólogo. Sim, portanto, os psicólogos são uma carreira fantástica e que faz muita falta para outro tipo de serviço que não o coaching, está bem? Portanto, não vamos confundir nenhuma destas coisas com aquilo que é o coaching. O coaching é uma matriz que pode ser utilizada conjuntamente com qualquer uma destas outras técnicas, mas não é nenhuma destas técnicas, está bem? Então, o que é o coaching em si? O que é na prática o coaching? Eu costumo resumir assim, o coaching é a arte de produzir resultados, não é? É um convite à objetividade, sim? E há uma fórmula que eu gosto de apresentar, que é a fórmula dos resultados. O resultado é igual à atitude mais as competências elevadas a um determinado foco sobre um determinado sistema, vezes uma ação ou um conjunto de ações. É muito fácil de entender, não é? Ou achas que é complicado? Se calhar ficou muito complicado para ti. Então eu vou-te mostrar de outra maneira. O coaching é uma ferramenta que nos ajuda a ir de um ponto A, que é uma situação atual, a um ponto Z, que é uma situação desejada. E aqui esta linha está propositadamente muito direitinha, muito plana. Mas a verdade é que esta linha não é assim plana, não é? Ela tem alguns zigue-zagues, alguns retrocessos, avanços, recuos, não é? Nós sabemos que a vida não é direito, não é sistematizada, sim? Mas também há aqui outra coisa, é que muitas vezes para chegarmos do ponto A ao ponto Z, nós vamos ter que passar pelo ponto B, pelo ponto C, pelo ponto D, pelo ponto E, está bem? Ou seja, há um conjunto de passos que nós temos que dar, não é? Então, no coaching nós ajudamos as pessoas a sistematizar este caminho, não é? Como é que é, então, a tua situação atual, como é que é o sítio onde tu gostarias de chegar, ou como é que é a situação em que tu gostarias de chegar,
Então, quais são os passos que tu achas que precisas de dar para alcançar este caminho? Então, o que é que te pode impedir de dar estes passos e como é que tu podes resolver estes impedimentos? Como é que tu podes, então, avançar passo a passo? Como é que tu podes sistematizar este caminho e comprometer-te com os passos que tens que dar e resolver os obstáculos? Já vai ficar mais claro. O grande instrumento do coaching são perguntas. O coach não precisa de ter as melhores respostas. O coach precisa de fazer as melhores perguntas. Sim, aquilo que chamamos as perguntas poderosas. O coach tem as perguntas poderosas, o cliente tem as respostas. O trabalho do coach é ajudar o cliente a encontrar dentro de si as respostas. E estas respostas são individuais, são únicas, são particulares de cada pessoa. Sim? O coach não deve influenciar a criação destas respostas. Sim? O modelo original do coaching é o modelo GROW, que traduzido à letra significa crescer, mas na verdade esta palavra, este conjunto de letras é um acrónimo que significa outras coisas. O G significa do inglês goal, que é o objetivo, o R significa a realidade atual, ou seja, primeiro o ponto Z, aquilo que eu dizia, o ponto Z, o objetivo. No modelo original pensamos assim, e isto é muito útil, já te vou mostrar sobretudo em que sistema de coaching. O modelo, sim, primeiro pensamos no objetivo e depois é que pensamos na realidade. Sim? E depois vamos pensar naquilo que são as diferentes opções para irmos então do ponto A até ao ponto Z, quais são os possíveis caminhos, depois vamos escolher o melhor caminho, ou aquele que parece o melhor caminho, e depois vamos agir e implementar ações. E isto tem a ver com o compromisso, tem a ver com, de facto, com o fazer acontecer, não é? Naturalmente, e o que acontece, como eu te dizia há pouco, o caminho não é direito, portanto, o que é que vai acontecer? O nosso cliente vai encontrar obstáculos, sim? Então regressamos e o O assume então este novo significado, que é um novo obstáculo. Então, como é que eu posso contornar este obstáculo e que ação é que eu posso fazer então? E então voltamos ao caminho, voltamos ao caminho da ação, até irmos etapa por etapa, até conseguirmos alcançar o objetivo desejado, o tal ponto Z, não é? Primeiro o ponto A, primeiro o ponto B, depois o C, depois o D, assim, passo por passo. Uma das coisas que nós costumamos fazer no coaching é dividir um grande objetivo, porque às vezes que até parece inalcançável, aquilo que nós chamamos um objetivo major, dividimos em pequenas partes, é que vamos chamar objetivos minor, tá bem? Micro-objetivos. Porque quando nós pensamos numa caminhada muito longa, aquilo parece-nos muito difícil, mas se nós conseguirmos dividir isso em pequenas etapas, sim? Então, são pequenas etapas que as pessoas vão conseguir alcançar e que vão conseguir dar, pequenos passos que as pessoas vão conseguir dar, pequenas ações que as pessoas vão de facto concretizar, e então depois, basicamente, o mindset do nosso cliente vai começar a mudar, não é? Porque ele está habituado a não fazer, está habituado a não conseguir, então nós vamos transformar estes passos em passos que ele consiga dar, não é? E entanto o mindset vai mudando e ele vai começando a criar autoconfiança, então vai começando a caminhar cada vez com mais confiança e depois podemos aumentar a carga, não é? É quase como ir ao ginásio, não é? Primeiro, não é? Quando eu estava no CrossFit, antes do confinamento, né, eu já levantava 80 quilos. A primeira vez que levantei com um peso de 20 quilos, eu pus a língua de fora, não é? Mas pronto, então eu estava sempre a aumentar a carga, depois mais 5, depois mais 10, depois mais 5, depois mais 10, não é? Então fui dos 20 até aos 80, não é? Então, sim, passo a passo. E é isto que fazemos no coaching, é dividir a carga em pequenos passos, né? E dividir o grande caminho em pequenos passos, para que a pessoa ganhe esta competência de fazer. Lembras-te no início, quando eu te falava dos aprendedores e dos fazedores? Sim, então é isto, é transformar as pessoas em fazedoras através de pequenos passos. Sim? Níveis de coaching. Será que o coaching é tudo igual? Será que existem vários níveis de coaching? Boa. Há muitas pessoas que não falam sobre isto, não é? Os níveis de coaching é uma realidade
que só se fala no coaching transformacional e humanista. A grande maioria dos coaches trabalha num determinado nível e orientado a um determinado nível. Até há aí sistemas de 9 passos, 7 passos, 12 passos, que no fundo tratam os clientes todos como se eles fossem iguais e como se as realidades fossem iguais. Não é? Pronto, há 12 sessões, na primeira sessão fazemos assim, na segunda sessão fazemos ao sol, na terceira sessão fazemos de outra maneira, tá? E então fazemos aquelas sessões. Eu já experimentei isso, eu fui formado inicialmente assim, a minha primeira escola ensinava a fazer assim, e eu comecei a encontrar alguns limites e por isso é que fiz outras certificações, no fundo à procura de melhores respostas. Sim, e encontrei, de facto, o coaching evolutivo que eu te vou mostrar. Então, com o coaching evolutivo, eu percebi que havia 3 níveis de coaching. Aquilo que nós chamamos o coaching remediativo, aquilo que nós chamamos o coaching generativo e aquilo que nós chamamos o coaching evolutivo. Sim, que é aquilo que eu prefiro fazer. Sim, cada vez estou menos dedicado a processos de coaching remediativo. Eu já te vou mostrar exatamente o que é que isto é. Sim? Então, os princípios do coaching evolutivo nasceram desta pirâmide dos níveis neurológicos que foram criados por um senhor chamado Robert Dilts. Sim, é um norte-americano que até depois foi excluído dos fundadores da PNL, mas que é um fundador até, se calhar o mais importante da PNL, pelo menos da PNL que eu gosto de usar, que é a PNL humanista. Sim, depois, entanto, o Bandler e o Grinder, que eram mais comportamentalistas, acabaram por assumir mais protagonismo e o Dilts acabou por se isolar um pouco e, portanto, seguiu o seu caminho a solo e fez este caminho, então, no desenvolvimento do coaching evolutivo, que eu acho que é muito interessante. Então, o coaching evolutivo tem 7 camadas, que são as camadas que são os níveis neurológicos. Não é? Há muitas pessoas que, quando chegam até nós, falam sobre o seu ambiente, queixam-se dos seus ambientes, dos outros, não é? Então queixam-se das circunstâncias do ambiente, queixam-se das circunstâncias em que vivem, queixam-se da família, queixam-se dos chefes, queixam-se das pessoas que estão à sua volta. Isto é o nível do ambiente. Depois há o nível do comportamento, ou seja, que é quando o indivíduo começa a assumir a sua própria atitude e a sua própria responsabilidade e começa a compreender que há uma relação direta entre o seu comportamento e os resultados que ele produz. No nível do ambiente, ele atribui todos os seus resultados a circunstâncias externas. No nível do comportamento, ele já começa a perceber que o seu comportamento vai mudar as circunstâncias. Portanto, ele tem poder, começa-se a empoderar. E vais notar que, à medida que vamos subindo nesta camada dos níveis neurológicos, vamos aumentando o empoderamento, não é? O terceiro nível é então as capacidades, as competências. Aí o indivíduo já percebe que não depende só do comportamento, mas depende também de toda a sua bagagem, de todas as competências que ele tem. Depois há um outro nível que já começa a ser mais profundo, que tem a ver com as crenças e os valores. Não é? Vamos começar então a fazer as sessões de disrupção, que são sessões que os alunos de coaching gostam sempre muito de aprender a fazer, não é? Que é romper com as crenças limitantes, encontrar as crenças limitantes e descobrir aquilo que são os valores concretos e objetivos de cada pessoa, aquilo que é importante para cada pessoa. Com base nisto, vamos construindo um pouco aquilo que nós chamamos o mapa mundo de cada pessoa. Não é? O mapa não é o território, ou seja, o que é que significa? Significa que de cada pessoa tem um sistema de representação do mundo, que chamamos o mapa mundo. Não é? O mapa mundo de uma pessoa é diferente do mapa mundo da outra pessoa. O que é isto? Qual é a diferença entre o mapa e o território? Se tu olhares para o mapa não tem todas as coisas. Não é? Tu olhas para o mapa de uma cidade, não tem todas as coisas que tem na cidade. Não é? Vai ter as coisas maiores que tem na cidade, as coisas que se vêem mais. Não é? E da mesma maneira que no nosso sistema de representação interno é idêntico. Nós não temos uma visão total da realidade. Nós temos a visão de alguns indicadores, alguns pontos que nos norteiam e que são importantes para nós. Tá bem? À medida que vamos caminhando, então, neste sentido, vamos aumentando a consciência do mapa mundo de cada pessoa e de cada cliente. Depois, então, o nível a seguir é o nível da identidade, é o nível em que o indivíduo começa a compreender quem é que ele de facto é, começa a descobrir-se a si próprio, não é? Ou seja, ele já percebe o seu ambiente e a influência do ambiente, já percebe o seu comportamento e aquilo que influencia o seu comportamento, já conhece as suas capacidades e aprendeu a desenvolver novas capacidades, já conhece as suas crenças e os seus valores e tudo isto dá-lhe
dar-lhe uma visão mais global da sua identidade. Depois, a afiliação é o outro nível, não é? Quando eu me conheço a mim próprio, então eu vou à procura de pares, não é? Quando o meu cliente se conhece a si próprio, quando ele tem uma visão integral de si próprio, ele vai à procura de afiliações. O que é que quer dizer? Vai à procura de outras pessoas que acreditem nas mesmas coisas, que tenham os mesmos valores que ele, né? Com quem ele se sinta mais integrado, sim? Porque muitas vezes no nosso ambiente base, nas nossas famílias, nós não somos muito bem integrados, não somos muito bem aceitos, não somos bem entendidos, simplesmente porque temos preferências, temos crenças ou temos valores diferentes daquilo que são, até mesmo por uma questão geracional, não é? Temos valores diferentes daqueles que são os valores dominantes na nossa família e por isso muitas vezes não nos sentimos muito integrados. Neste sexto nível vamos à procura então desta nova afiliação, desta construção de ligações mais efetivas com pessoas que acreditam nas mesmas coisas que nós. E depois isto leva-nos ao sétimo e último nível, que é o nível do legado, da construção do legado, não é? Depois este aqui vai-te levar à grande transformação que eu mostro-te mais tarde. Então, aquilo que eu te falava atrás dos 3 níveis de coaching divide-se desta maneira. Portanto, no nível do ambiente e do comportamento é o chamado coaching remediativo. É um coaching muito orientado a resolver situações específicas de curto prazo, não é? A resolver problemas específicos no ambiente das pessoas, não é? Em que, numa fase inicial, no primeiro nível, as pessoas atribuem as circunstâncias externas, depois, quando nós já fazemos o nosso trabalho, as pessoas percebem, não, espera, o meu comportamento vai não é? Ou seja, tudo aquilo é uma reação ao meu comportamento. Então, se eu mudar de comportamento, o meu ambiente também vai mudar. Sim, então vamos conseguir remediar algumas situações. Depois há o outro nível que é o coaching generativo, que tem a ver então com o desenvolvimento das capacidades e com o autoconhecimento do indivíduo, no sentido de conhecer as suas crenças, resolver as suas crenças limitantes, que muitas vezes são grandes desafios que têm neste nível, resolver as suas crenças limitantes para que se possa conhecer melhor e para que possa ir então depois caminhar para o nível superior da identidade, da construção da identidade, da reconstrução da identidade, se quiseres. Então este nível é o coaching generativo. Depois, o terceiro nível, que é aquilo que eu mais gosto de fazer, e o método que eu criei é sobretudo orientado a este tipo de processos, é um coaching orientado ao insight, às grandes transformações, às grandes mudanças de visão, às grandes mudanças interiores, à descoberta daquilo que é a essência de cada um, sim? Então, que vai trabalhar sobretudo então esta identidade, esta coesão interna, se quiseres, não é? Que é, a aceitação plena do indivíduo tal como ele é, o autoconhecimento, a autoaceitação, a autocompaixão, o assumir que sim, que é diferente dos outros e que não tem nenhum mal, porque ele é igual a ele próprio, não é? E então vai começar a explorar as suas características pessoais e vai começar então a encontrar outras pessoas que pensam como ele e que acreditam nas mesmas coisas que ele, e na última fase vai querer construir um legado, não é? Muitas vezes a caminho da transcendência vai querer construir a imortalidade simbólica. O que é que isto quer dizer? Vai querer construir alguma coisa que fique e que permaneça mesmo depois de ele partir. Sim? Isto é o coaching evolutivo, o coaching orientado ao insight, como costumamos dizer também, não é? O coaching orientado à missão, o coaching orientado ao propósito de vida. Sim, este é o meu tipo de coaching preferido. Sim? Então, 3 níveis de coaching e nós temos que saber navegar entre estes níveis de coaching, temos que perceber em que nível é que a pessoa está, em que nível é que a pessoa se apresenta, porque o nosso papel enquanto coach é diferente e tem que se calibrar de forma diferente a cada um destes níveis. É isso que te vou mostrar a seguir, mas antes de mostrar-te também outra coisa, que o coaching remediativo é muito orientado às necessidades do indivíduo, o coaching generativo é mais orientado aos desejos do indivíduo, aos sonhos do indivíduo, e o coaching evolutivo é mais orientado aos valores do indivíduo, sim? Então, sim, agora falamos sobre o papel do coach. Qual é o papel que o coach deve ter em cada um dos níveis de coaching que podemos praticar, sim? Então, se nos aparecer um processo de ambiente, ou seja, de remediativo com problemas do ambiente, a pessoa está completamente cega, sim? A pessoa está
completamente imersa dentro de uma bolha, não é? Completamente reativa, ela não consegue ver. Sim, então aqui nós temos que agir como guia, não é? Temos que criar ali novos marcadores para a pessoa se poder orientar e servir como guia. Muitas vezes neste tipo de processo, uma sessão por semana não chega. É preciso que estás disponível para responder a questões mais imediatas. E eu, quando trabalho processos deste nível, eu estou muito disponível para responder no próprio dia, pelo menos por WhatsApp, aos meus clientes. Depois há as questões do comportamento, aí nós agimos como treinadores, ou seja, como fomentadores de novos comportamentos, não é? Então, sim, então vamos lá, que comportamento é que pode ser diferente? Muito bem, esse comportamento parece-me excelente. Então, como é que tu podes pôr em prática? Boa, como é que tu consegues perceber que chegaste lá? Ok, como é que tu podes comprometer? Não é? Então, sim, então depois na sessão seguinte vamos medir. Então como é que foi esse teu comportamento? E o que é que tu conseguiste alcançar? E quais foram as dificuldades e tal? Lembras-te do Grow que te falei? É um bocadinho isto. Aqui usamos um formato um bocadinho diferente, mas é um bocadinho isto. Ou seja, ok, quais são as soluções e quais são os resultados? Então, aquela solução trouxe aquele resultado que nós desejávamos? Não. Então, quais foram os obstáculos? Então, foram estes. Então, como é que nós podemos contornar estes obstáculos? Nota mental. Os obstáculos não se resolvem, contornam-se, está bem? Então, como é que nós podemos contornar estes obstáculos? Sim? Agimos muito como treinador. Então, vamos lá, tu consegues, tu és capaz. Não é aquilo que faz um treinador, não é? Ou seja, também ajudamos as pessoas a ter um plano de jogo e etc. Portanto, é aquilo que faz basicamente um treinador. No domínio do coaching generativo, quando começamos então a trabalhar o nível das capacidades, muitas vezes nós temos que agir como professores. Nós próprios, coaches, temos que transferir novas competências para os nossos clientes, ou temos que os estimular a ir encontrar novas competências e agir como professores, nesse sentido, os explicadores, não é? Porque muitas vezes as pessoas não estão num estado de consciência assim de tanta clareza e não conseguem compreender aquilo que aprendem e a utilidade daquilo que aprendem, não conseguem compreender a utilidade daquilo que aprendem, então nós vamos agir como professores, ou seja, vamos ajudar as pessoas a compreender estes conceitos novos que vão surgindo e que a pessoa vai aprendendo e como colocá-los em prática no seu dia-a-dia. No quarto nível, o nível das crenças e dos valores, nós temos que agir como mentores. Nós temos que mostrar a nossa vulnerabilidade. E às vezes é um desafio. Temos que mostrar com vulnerabilidade quais são as nossas crenças, quais são as nossas crenças limitantes e como é que nós as trabalhamos, não é? E por outro lado também quais são os nossos valores, que é para que as pessoas possam também, por contraste, até muitas vezes, não é? Não, mas o meu valor não é esse, o meu valor é mais outra coisa. Então, para que as pessoas muitas vezes por contraste e por negação consigam alcançar uma clareza sobre aquilo que são os valores. Claro que aqui podemos utilizar também muitas ferramentas específicas, organizadas e orientadas a cada uma destas fases do processo, sim, mas o papel do coach neste nível generativo orientado às crenças e valores é sobretudo como mentor. No nível da identidade é como apoiante, sim, no nível quando as pessoas começam a descobrir a sua própria identidade, elas vão receber um bombardeamento, elas vão mudar do quarto para o quinto nível, aliás, eu vou-te mostrar mais à frente, mas do quarto, do quinto para o quinto nível há uma grande transformação. E as pessoas à volta do nosso cliente vão compreender essa transformação e vão tentar travá-la. Tu estás diferente, tu não eras assim, vê lá o que andas a fazer, vê lá em que é que andas metido, sim, é o nível em que acontecem estas coisas, não é? Andas metido em alguma religião, sim, andas metido em alguma cena, se calhar andas aí com algum hábito mais estranho, algum vício mais esquisito, tu vê lá, está bem? Ou seja, vão tentar travar a pessoa. E nós aqui temos que nos calibrar e temos que nos posicionar como apoiantes. Não, se tu tens a certeza que é isso, sim, continua, segue em frente, eu apoio-te, estou contigo, sim. Então desenvolver esta relação também de parceria e de proximidade. E depois, no nível superior, o nível da afiliação, o coach tem que funcionar como aglutinador. O que é que significa isto? Tem que ajudar a pessoa a encontrar outras pessoas que acreditam nas mesmas coisas, que têm os mesmos valores, que têm as mesmas causas, sim, que têm as mesmas crenças. E então, portanto, no sentido de que essa pessoa se possa juntar a este novo grupo, constituir uma nova rede de suporte social. E quando chegamos ao topo da pirâmide, não é? Quando chegamos ao nível
Quando chegamos ao nível superior, ao topo da pirâmide, então o papel do coach é como empoderador, ou seja, é transferir poder, é garantir poder para o nosso cliente. Sim, tu podes, tu és capaz, e então percebe que tu és capaz, e quais são os exemplos em que tu já foste capaz, sim, porque aí o nosso cliente vai necessitar de muita segurança, sim. No nível do legado, normalmente as pessoas sentem-se muito sozinhas, sentem-se muito isoladas. Embora nós tenhamos feito esta preparação da afiliação no nível anterior, mas ainda assim o nível do legado é um nível individual, é um nível único. Não é? Ninguém consegue compreender com os olhos do nosso cliente aquilo que ele está a fazer, aquilo que é o caminho dele. Portanto, ele tem que desenvolver estas forças internas, este poder interno, esta liderança, acima de tudo, esta liderança pessoal, para ser capaz então de se manter firme neste caminho da construção do legado. Boa? Sim? E então, posto isto, vamos então para outra coisa também muito interessante. Vamos passar para o trabalho do Carl Jung para falarmos sobre as funções da psique. E isto é útil para te mostrar, não estava previsto mostrar-te isto nesta aula, mas eu vou-te mostrar para que tu possas compreender melhor a questão dos níveis de consciência que vêm a seguir. Sim? Então, o Carl Jung descobriu que a nossa mente tem, sobretudo, 4 funções. Não é? A função intuitiva, a função sensitiva, a função emocional e a função mental. A intuitiva é representada por N, a emocional é representada pela letra F, a mental é representada pela letra T, de thinking, o F é de feeling, em inglês, e o S é de sensitivo, não é? Mas o S de sensitivo no sentido do mais físico, sim? Então, a nossa mente tem estas 4 funções, a intuitiva, sensitiva, emocional e mental, sim? E todos nós temos estas funções, só que todos nós tendemos a ir mais para umas funções do que para outras, não é? Grande parte dos meus clientes e dos meus seguidores são pessoas intuitivas e são pessoas emocionais. Porquê? Porque são como eu sou intuitivo e sou emocional, e é por isso que é normal que eu atraia pessoas mais intuitivas, né? Semelhante atrai semelhante. Portanto, é normal que eu atraia pessoas mais intuitivas e mais emocionais, sim? Então, mas basicamente, todos nós temos as 4 funções, mas há uma ordem, há uma hierarquia, há uma função que é a função primária, há outra que é a função secundária, há outra que é a primeira auxiliar e a outra que é a segunda auxiliar, tá bem? Portanto, basicamente todos nós temos estas 4 funções ordenadas de maneira diferente. Ninguém é 100% emocional, quer dizer, ninguém, quase ninguém, eu já tenho encontrado pessoas quase 100% emocionais. Depois dá para fazer um teste, é fantástico. Vou-te pôr lá no grupo do WhatsApp o link para fazer o teste, que é extraordinário. E depois, também ninguém é 100% mental, não é? Pronto, seria quase, pronto, quase ninguém está nos extremos, não é? Basicamente esta cruz, não é? No fundo significam 4 pontos cardeais, então nós orientamos ou mais para um lado ou mais para o outro, sim? Sempre que temos uma função primária, que no meu caso é intuitiva, e uma função secundária, que no meu caso é emocional, sim? Depois tu vais conseguir perceber isso no teste que eu então te vou colocar lá. Sim, o que é que acontece? Estas características da nossa personalidade, estas funções da nossa psique, esta forma como nós organizamos as funções da nossa psique, trazem-nos determinadas necessidades específicas, que são as chamadas necessidades do ego, tá? Sem maus entendimentos em relação à questão do ego. Então, as pessoas mais intuitivas têm maior necessidade de relevância, têm maior necessidade de fazer a diferença. É por isso que a grande parte das pessoas que estão a ver-me neste momento são estas pessoas que são intuitivas. Elas têm esta necessidade de fazer a diferença, sim? As pessoas mais emocionais têm maior necessidade de ligação e de afeto e de pertença, sim? Então, sim, também a grande parte das pessoas que me estão a ver precisam desta ligação e já se sentem, se calhar, a criar algumas ligações com este grupo, com esta filosofia, com esta corrente, com este movimento que estamos a criar. Depois, as pessoas mais sensitivas, que se calhar também há algumas, mas haverá menos neste grupo, na nossa audiência, as pessoas que gostam mais da variedade foram atraídas, sobretudo, se calhar, pelo fator da novidade. A minha mensagem é muito disruptiva
e é muito nova. Algumas pessoas também são mais mentais e estas pessoas precisam mais de segurança, precisam mais de certeza. Não é? E orientado a estas, nós estamos a fazer um estudo que está a documentar cientificamente os resultados do nosso trabalho, sobretudo ao nível do desenvolvimento pessoal. Então, sim, da nossa proposta, que é a Essência, né? A Essência de Herói, o nosso programa base, né? Do nosso programa inicial. Então, sim, para estas pessoas mais mentais, nós estamos então a criar esta ferramenta para lhes mostrar que sim, podes ter a certeza, está aqui, está aprovado, está documentado, sim. As pessoas mais analíticas, não é? Estas pessoas são mais analíticas, mais objetivas, as pessoas mais emocionais são mais subjetivas, sim? E isto é muito interessante, porquê? Porque nenhuma destas pessoas se sente bem, porque todas elas recebem críticas dos outros. As pessoas intuitivas são as pessoas que têm a mania que querem fazer a diferença, têm a mania que querem mudar o mundo. As pessoas mais emocionais são as pessoas inseguras, são as dependentes emocionais, são aqueles que precisam de muito colinho, que não conseguem tomar decisões sozinhas. As pessoas mais sensitivas são aquelas que nunca sabem o que querem, porque agora querem uma coisa, amanhã querem outra, e não sei o quê, e está sempre a mudar, está sempre a mudar ideias, não é? Todos nós recebemos críticas. As pessoas mais mentais, que precisam de muita certeza, muita segurança, nunca correm nenhum risco. Então são os caguinchas, não é? Que são aqueles que são medrosos e são muito acusados de ser medrosos, está bem? Portanto, todos nós recebemos críticas e todos nós recebemos julgamentos sociais, e infelizmente, o que é que acontece? Muitas vezes, como nós não temos conhecimento destas nossas forças, da nossa psique, ou destas funções da psique, e o que é que está a interferir, nós sentimos-nos culpados daquele julgamento do outro, e isto depois é o caminho para o desenvolvimento de crenças da insuficiência. Não sou suficientemente bom, não sou suficientemente capaz. Sim, é por aí. Boa, aqui também uma coisa para dizer que este eixo de intuição ou a sensação é o eixo da percepção, ou seja, vai condicionar a forma como tu compreendes o mundo, e o eixo emocional mental vai condicionar a forma como tu tomas as tuas decisões. Está bem? É chamado o eixo da decisão. Claro que depois de umas cursos mais avançados eu explico isto com mais detalhe, mas isto é uma pequena introdução para te preparar para este tema tão maravilhoso, no meu entender, que é o tema dos níveis de consciência e é o caminho da evolução da consciência, que eu acho que é extraordinário e fantástico. Sim? E toda esta introdução que fizemos em relação à questão das funções da psique eram para te preparar para tu compreenderes melhor estes níveis de consciência. Sim? Então, quais são os 7 níveis de consciência? Aqui eu já te mostro a pirâmide toda, vamos tentar perceber como é que ela se constrói, não é? Da mesma maneira que nos níveis neurológicos dividimos também em 3 partes, a parte remediativa, a generativa e a evolutiva. Nós, em termos de coaching descomplicadores, né? Nós, no método Descomplicar Mais, fazemos ainda esta divisão e percebemos que as 2 primeiras camadas são também orientadas às necessidades, as 2 segundas camadas, ou seja, a terceira e a quarta camada, são organizadas e orientadas aos desejos do indivíduo, e a quinta, sexta e sétima camadas são orientadas aos valores, à ética, ao caráter do indivíduo. Da mesma maneira que nos níveis neurológicos, esta pirâmide também se organiza em 7 níveis. São os 7 níveis de consciência, descobertas por um senhor chamado Barrett, creio que Richard Barrett. Então, o primeiro é o nível da sobrevivência, sim, e depois, que é o nível em que as pessoas lutam pela sobrevivência, depois o nível dos relacionamentos, depois o terceiro nível é o nível da autoestima. É muito interessante que o nível dos relacionamentos surge antes do nível da autoestima, o que significa que nós precisamos dos relacionamentos para construir a nossa autoestima e o nosso autoconceito. Sim, há muitas pessoas que não percebem isto, que não valorizam isto. Nós dependemos dos nossos relacionamentos para construir o nosso autoconceito. Por exemplo, as pessoas que têm relacionamentos tóxicos dificilmente conseguem ter autoestima, porque o seu autoconceito vai ser sempre deturpado por estes relacionamentos. Então, depois do nível da autoestima, o nível da transformação. E nota aqui ao lado que o nível da sobrevivência tem muito a ver com questões físicas, com questões sensitivas. O nível de relacionamento e autoestima tem a ver então com questões emocionais, e o nível da transformação, a transformação acontece ao nível mental.
Sim, depois, nos 3 níveis superiores, já tem a ver então com a função espiritual, que é então a coesão interna, é a consciência de si próprio, é quando o indivíduo se reconstrói a si próprio. Nesta transformação é muito partir pedra, sabes? Este nível da transformação é até muitas vezes até algo doloroso. Há muitas pessoas que têm dificuldade em ultrapassá-lo porque têm dificuldade em ultrapassar o desconforto que esta passagem, que este passo nos obriga. É muito partir pedra, é muito largar as máscaras, tirar as armaduras, não é? Compreender como é que realmente somos, largar a reatividade, desenvolver a tal equanimidade, a tal não reação. Sim, então, com base nisto, depois nós vamos conseguir perceber quem é que nós somos, perceber qual é a nossa verdadeira essência, perceber qual é a nossa verdadeira identidade, qual é o nosso verdadeiro propósito, qual é a nossa verdadeira missão. Sim, e depois de percebermos isto, nós vamos automaticamente à procura de outras pessoas. Lembras-te dos níveis neurológicos, que era a questão dos grupos, a questão da afiliação? Então, vamos procurar outras pessoas que acreditam nas mesmas coisas, que têm as mesmas causas, os mesmos valores, que valorizam as mesmas forças de caráter, se calhar, sim, com as quais nos possamos juntar no sentido de nos colocarmos ao serviço. Porque o 7º nível é o nível em que nós conseguimos compreender que não viemos para ser servidos, mas para servir. Viemos para nos colocar ao serviço dos outros e ao serviço da humanidade. Viemos para acrescentar valor e não para sugar valor ao planeta, ao universo e às outras pessoas. Sim, viemos para acrescentar e não para diminuir. E sim, aí nós percebemos o nosso papel, aí nós percebemos claramente qual é a nossa função, aí nós percebemos qual é o sentido da nossa vida. Sim, então já estás a ver que nestes 3 níveis superiores são absolutamente mágicos. Mas para isto é preciso então passar por esta transformação que eu te falava, não é? Esta transformação ocorre então ao nível das crenças e dos valores para a identidade, não é? Ou seja, basicamente é quando tu largas todos os valores que são acrescentados pela socialização, que tu trazes contigo, mas que afinal não são teus, que tu largas as crenças que tu trazes contigo, mas afinal não são tuas, sim, e então chegas a este nível, ao 5º nível, muito despido, entre aspas, daquilo que são as armaduras, daquilo que são as máscaras e muito exposto a ti próprio, sim? É um nível de transformação inconsciente. E aqui também coloquei esta questão, que aqui é muito interessante, porque ao nível do coaching remediativo nós trabalhamos questões que são conscientes, ao nível do coaching generativo nós trabalhamos a transição entre o consciente e o inconsciente, portanto aquilo que chamamos o subconsciente, e ao nível do coaching evolutivo são questões muito inconscientes. Esta transformação já ocorre ao nível inconsciente e é definitiva. Sim, uma mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao tamanho original. Isto é o que dizia o Einstein, não é? Portanto, quando tu queimas a ponte, que é assim que eu costumo chamar aos meus alunos, não é? Queimas esta ponte, já é impossível voltar atrás. Tá? Já consegues viver sem medo, já consegues viver sem culpa, já consegues viver sem vergonha, já não és afetado pela ganância, já não és afetado pela raiva, já não és afetado pela frustração, já não és afetado pelos venenos clássicos da nossa mente e podes de facto assumir o teu papel e desenvolver a tua consciência e libertar-te de todos esses venenos da mente, que no fundo são os venenos do ego, não é? E libertas-te de todas estas coisas do ego, da necessidade de reconhecimento, da necessidade de validação, dos medos, das culpas, etc. Então, dos sentimentos de incapacidade, etc. E começas, de facto, a construir-te à semelhança daquilo que tu queres ser e não daquilo que tu achas que os outros gostariam que tu fosses. Sim, é muito isto. Então, este caminho, e é então este caminho que nos leva à transcendência, à construção do legado que nos leva à transcendência, à ligação com o universo, né? E à tal construção da imortalidade simbólica. Eu assumo que quero que quando eu morrer, depois de eu morrer, alguma coisa de mim fique. Alguma coisa de mim continua a tocar e continua a inspirar e continua a fazer o trabalho que eu fiz enquanto estou vivo, não é? Que eu faço enquanto estou vivo. Eu inspiro pessoas, eu ajudo pessoas e quero que depois da minha vida
quando terminar a minha existência física, que este trabalho continue, aquilo que foi a minha obra continue e que continue a fazer a diferença na vida das outras pessoas. Sim? E isto é então aquilo que chamamos a imortalidade simbólica, que é então a verdadeira transcendência. Eu não sei se isto vai fazer de mim iluminado, eu não sei, até porque eu não quero atingir a iluminação, eu quero ser um bodhisattva. Os budistas chamam bodhisattva àquela pessoa que está preparada para atingir a iluminação, mas prefere ficar do lado dos que não atingiram a iluminação para os poder ajudar então a fazer esta travessia e a fazer este caminho. Eu acredito que pelo menos nesta existência este é o meu papel e esta é a minha missão e eu abraço esta minha missão com carinho e com convicção. Sim? Então, isto para te mostrar que há um caminho a percorrer, há muita coisa a fazer em ti próprio e tipo, se calhar estás, tipo, não sabia de nada disto e tantas coisas para aprender e tantas coisas para saber e tantas coisas para mostrar às outras pessoas. E sinceramente eu sinto muito esta angústia, esta necessidade de mostrar aos outros estas coisas, porque eu acredito que este conhecimento vai ajudar outras pessoas a libertarem-se do sentimento de insuficiência, do sentimento de incapacidade, dos medos, das culpas, etc. Assim, daquilo que nos causa sofrimento, da ganância, assim, daquilo que nos causa sofrimento. Sim? Então eu quero muito mostrar este caminho a outras pessoas e também quando vou mostrando este caminho, eu próprio vou percorrendo o meu caminho. E isto é a minha carreira, eu faço disto a minha carreira, eu faço disto a minha vida. E sim, eu estou a autodesenvolver à medida que contribuo para o autodesenvolvimento de outras pessoas. Isto é absolutamente fantástico e absolutamente mágico. Sim? Então, como esta é uma formação na área do coaching, não podia deixar de terminar com perguntas. As sessões de coaching terminam sempre com perguntas, e então eu vou deixar aqui algumas perguntas para tu responderes e para colocares também, se calhar no grupo lá do WhatsApp, as tuas respostas, para que possamos encontrar novas afiliações, encontrar companheiros de jornada. Quem sabe tu não podes sair até deste mini curso já no nível 6, já a encontrar então os relacionamentos que façam de facto sentido para ti e que façam de pessoas que acreditam nas mesmas coisas e que queiram ter a mesma missão que tu queres ter, tá bem? Então, qual é o teu nível de consciência atualmente? É a minha primeira pergunta. Qual é o nível de consciência em que tu gostarias de estar? Eu gostava tanto que tu estivesses no 6º nível, que pudesses então encontrar estas novas afiliações, e de preferência que acredites nas mesmas coisas que nós, para te poder juntar a nós. E depois, quais são os teus objetivos? Sim, falamos também sobre a questão dos objetivos. Quais são os teus objetivos? Eu tenho os meus objetivos muito bem delineados para de 5 em 5 anos, para os 45, para os 50, para os 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 e por aí me fico. Sim, mas eu tenho os meus objetivos delineados para estas fases da minha vida. E isto, eu sou obcecado por isso? Não, isto não é isso que me norteia. Isso mostra-me um caminho, está bem? Mostra-me um caminho. É com base neste caminho que eu consigo ter consistência. Tal como a grande maioria das pessoas que me está a ver, eu fui uma pessoa que sofri com muita iniciativa e pouca acabativa. Eu comecei muitas coisas e terminei poucas. Durante muitos anos da minha vida eu fui assim, não é? Este projeto ao que me dedico agora, começou na verdade há mais de 15 anos. Sim, portanto, sim, eu já rompi isso, já rompi essa barreira, já rompi esse hábito, eu já consigo ter consistência e já consigo ter determinação daquilo que eu quero fazer e, portanto, eu consigo fazer um caminho. Claro, com altos e baixos, com avanços e retrocessos, é normal, mas de alguma forma eu estou a orientar-me para aquilo que é a minha visão do futuro, para aquilo que é a minha visão daquilo que são os meus objetivos. E porquê é que eu tenho isto? Porquê é que eu consigo fazer isto? Porque eu consigo definir os meus objetivos. Para mim não é subjetivo, eu sei exatamente o que é que eles representam. E não é tão importante assim eu alcançar os meus objetivos. O mais importante para mim é a pessoa em que eu me torno, em que eu me transformo ao direcionar-me para eles. Sim, ao direcionar-me para alcançar estes níveis, que são coisas que fazem sentido para mim.
Sim, fazem com que eu me gigante, com que eu me supere, com que eu supere os meus desafios e com que eu tenha muita facilidade em levantar-me quando caio. Porque, como todas as pessoas durante a vida, na batalha da vida, nós caímos às vezes, não é? E se nós não tivermos muita clareza daquilo que queremos alcançar, nós vamos ter muita dificuldade em levantarmos e em prosseguir a nossa caminhada. Sim, eu espero que isto faça sentido para ti. Estamos lá no grupo do WhatsApp, partilha informações, é muito importante tu pertenceres a esse grupo. Se tu ainda não entraste no grupo do WhatsApp, procura no teu e-mail que de certeza que há lá um convite para ti. Vem para o grupo do WhatsApp, vem encontrar afiliações, vem encontrar pessoas que partilham das mesmas crenças e dos mesmos valores que tu. Sim, não fiques sozinho, não fiques isolado. Vem fazer parte desta mudança, desta revolução que quer mudar o mundo, pessoa por pessoa. Sim, qual é o teu próximo passo? É a minha última pergunta. Sim, pensa nisso. Qual é o teu próximo passo? Qual é o nível de atitude que tu queres ter? Qual é o nível de competência que tu queres ter? Qual é o nível de consciência que tu queres ter? Sim, lembra-te que não precisas de ter as respostas, mas precisas de fazer a ti próprio as melhores perguntas. Sim, eu acho que esse seria um bom grande passo. Tu começares a questionar-te mais, começares a perceber qual é o nível em que tu queres estar em cada uma destas coisas que eu te mostrei. Sim, para que possas caminhar com objetividade rumo à vida épica que tu queres construir, e é essa vida épica que tu queres construir que pode servir de exemplo e pode servir de inspiração a muitas outras pessoas. Estamos juntos, estamos a mudar o mundo uma pessoa de cada vez. E estamos mesmo muito por perto. Fica por perto, porque vamos fazer com que muitas vidas dêem certo. Sim? Muito, muito obrigado. Não te esqueças de comentar e, mais uma vez, comenta este vídeo. Faz-me saber o que é que tu achaste, lança questões, faz perguntas, partilha opiniões e participa no grupo do WhatsApp. Vamos construir então esta comunidade de transformadores, de heróis descomplicadores que possam ajudar o mundo nesta fase tão difícil da vida da humanidade. Boa? Muito obrigado do coração por estares aí. Estamos juntos. Estamos a mudar o mundo uma pessoa de cada vez. E tu fazes parte desta mudança. Obrigado e até já. Olá, eu não sei se tu sabes, mas há muito tempo que me dedico ao tema do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. E foi apenas por uma razão. Eu sofri muito por não saber quem é que eu próprio era e por não saber lidar comigo mesmo, nem com todas as coisas à minha volta. E foi o autoconhecimento que realmente me libertou da angústia permanente de me sentir incompreendido, de me sentir desenquadrado do mundo, de me sentir inferior às outras pessoas. Ajudou-me a sarar as feridas emocionais, a lidar com a ansiedade, a ultrapassar as experiências de fracassos sucessivos, a sair da solidão e também da depressão. Foi com o autoconhecimento que comecei a acreditar em mim mesmo. Deixei de sentir necessidade de validação externa e da opinião dos outros. Deixei de ter medo do abandono, da rejeição e da desilusão. Deixei de ter medo do julgamento, de me sentir diferente. Deixei de ter medo da mudança e da incerteza. Foi com o autoconhecimento que eu comecei a amar-me, a aceitar-me e a respeitar-me. Foi isso que me permitiu ser emocionalmente livre para crescer, para encontrar o meu caminho, para encontrar a paz interior e o controle emocional. Foi com o autoconhecimento que eu pude aprender a comunicar melhor, a confiar em mim e também a confiar mais nos outros. Também pude encontrar o meu propósito, a minha missão, e a minha vida ganhou um sentido completamente diferente. Encontrei objetivos, comecei a concretizá-los, e hoje eu posso ajudar milhares de pessoas a sentirem-se melhor consigo mesmas. E tu nem imaginas o tamanho da minha gratidão, a gratidão que eu sinto por ter construído o meu sucesso, a minha independência e a minha liberdade, partilhando a minha experiência de vida e vivendo daquilo que eu realmente gosto, de pessoas e de conhecimento sobre pessoas. Nos últimos anos eu tenho trabalhado incessantemente para compilar todo este conhecimento em informação que possa estar realmente acessível e disponível para fazer diferença na vida de cada vez mais pessoas. Infelizmente, nem sempre as pessoas podem adquirir este conhecimento, o que é injusto. E foi por isso que eu criei a Meta Academy, que é uma proposta verdadeiramente irrecusável. A Meta Academy é uma escola de desenvolvimento pessoal 100% online, muito focada neste tema do autoconhecimento e que está disponível a partir de qualquer dispositivo.
Tem vários cursos certificados pela Digert, dezenas de aulas e centenas de recursos transformadores como meditações, reprogramações mentais e exercícios práticos para tu mudares a tua vida. Além disso, ainda poderás participar em aulas semanais e participar mensalmente em workshops que sejam verdadeiramente transformadores para ti. Os resultados que isto te proporcionará são incríveis, e o mais incrível é que tudo isto está disponível desde 19,90€ por mês. Isto significa que custa menos do que um café por dia e terá um impacto na transformação de toda a tua vida. Este preço é promocional, porque é a campanha de pioneiros e vai ser aumentado à medida que vamos aumentando também o conteúdo. Mas se tu te inscreveres agora mesmo, tu vais poder manter este preço para sempre, mesmo com todas as atualizações e com os conteúdos que vão sendo adicionados. Encontra aí na descrição do vídeo o link para a inscrição e inscreve-te agora mesmo. Não percas mais tempo à espera que alguém te venha salvar. Faz a tua parte, conhece-te a ti mesmo e terás o mundo aos teus pés. Poderás alcançar o sucesso, a liberdade e a felicidade com que sonhas. Só depende de ti. Nós estaremos aqui para te ajudar, mas dependerá de ti e do que vais fazer agora. Sim, vai lá à descrição, encontra o link e visita a página e inscreve-te agora. Nós estamos aqui à tua espera. Vamos lá mudar a tua vida. Um grande abraço e até já!